para Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Irmãos, fique à vontade, se assente, fique à vontade. Adore a Deus aí, em espírito e verdade, pois Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Meus amados irmãos, a maioria dos irmãos me conhece, sabe que eu não sou pregador. Falo de Jesus, mas não sou pregador. Mas fica aí que Deus tem uma palavra para você. Fique atento àquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração nesta noite, porque Ele é fiel e é verdadeiro. Eu não sei a sua necessidade nesta noite, mas Deus conhece a necessidade do seu coração e sabe o que você está precisando ouvir nesta noite. Meus amados irmãos, confesso para os irmãos que quando o pastor me ligou e falou que era se eu poderia vir aqui, eu orei a Deus, irmãos, e pedi para que Ele me desse uma palavra que viesse de encontro à necessidade da igreja. E muitas das vezes, irmãos, quando nós saímos de um lugar, é muito bom que a gente se afaste um pouco dos irmãos, para que quando a gente volte aqui, que Deus nos dê uma palavra, irmão, não fique pensando, não é por causa que o irmão sabe da vida do outro irmão, porque eu creio, irmão, que o Espírito Santo de Deus é aquele que ainda direciona a igreja de Cristo aqui na terra. E hoje é uma noite de ceia, né, irmãos? Noite e dia que celebram a ressurreição de Cristo. Porque para mim e você, irmão, que somos cristãos, Cristo tem que renascer todo dia e a cada manhã na nossa vida. Mas Deus me deu uma palavra, irmão, nesta noite aqui, que fala muito além, porque eu orando a Deus e Deus falou para mim, fale sobre a família nesta noite. E nós sabemos, irmãos, que a família, um casamento é a base de uma família. E uma família é a base de uma sociedade. E nós vemos, irmãos, muitos lares sendo destruídos, corrompidos, por descuido, às vezes meu e seu. E muitas das vezes nós pregamos o amor, pregamos e falamos da verdade, mas nos preocupamos muito com lá fora, irmãos. E às vezes nós temos um lar que não está indo muito bem. Nós vemos que às vezes dentro do lar, irmão, nós precisamos ter mais amor. O esposo com a esposa, o filho com o pai com o filho, e assim, irmãos. E para nós ter uma igreja forte, irmão, nós precisamos ter um lar primeiro forte. Nós precisamos ter uma família forte, que um respeite ao outro, e que um saiba que o outro precisa ser respeitado. E que o filho saiba que seu pai precisa ser respeitado e o pai saiba dar respeito ao seu filho. Porque a palavra de Deus nos fala que o pai não provoque a ira ao filho. E muitas das vezes nós vemos homens cristãos, irmãos, que não estão sabendo respeitar o seu lar, a sua esposa. E muitas das vezes nós precisamos valorizar mais
a nossa família. Mas atenção, porque às vezes falamos que amamos a Deus e não estamos amando a nossa companheira, o nosso companheiro, de acordo com a palavra de Deus. Hoje é dia de Santa Ceia, dia de nos examinar. E muitas das vezes nós pensamos que aquilo que nós falamos para nossas esposas falam para nós, ou que nós falamos para nossos filhos, irmãos, não se torna um pecado. E viemos para a casa do Senhor participar do pão. E muitas das vezes pensamos que pecado é só quando eu ofendo a um irmão lá fora, ou palavras que falamos dentro do nosso lar não entristece a nossas esposas, ou a nossas esposas não entristece o seu esposo. O filho, às vezes, acha que o seu agir não está entristecendo o seu pai. E precisamos, irmão, estar meditando nesta verdade. Porque quando nós pegamos o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, que diz que a mulher deixa o seu pai, a sua mãe, e vai viver com o cidadão, ou o cidadão também larga a sua família, né, irmãos? E se torna uma só carne. E às vezes tem palavra, irmãos, que dentro de um lar machuca mais do que uma pancada. Precisamos, irmãos, ter mais cuidado com o nosso lar. Como é que está o seu lar? Paulo, no livro de Romanos, no capítulo do número 1, versículo 16, diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Você não se envergonha do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é poder. O evangelho de Cristo é puro, é genuíno. Mas será se você não está sendo uma vergonha para o evangelho de Cristo? Precisamos ver, irmão, se nós não estamos envergonhando o evangelho de Cristo. Eu sou um crente, eu sou um cristão, mas às vezes o teu vizinho não tem contemplado no teu dia a dia que você é um verdadeiro cristão. Você é o sal da terra. E o sal, irmão, é aquilo que é mais necessário em um alimento. É o que mais dá sabor ao alimento. E você tem sido temperança para o seu vizinho? Você tem dado sabor? Ou você tem sido uma decepção para os seus vizinhos? Será se você tem sido orgulho quando você sai da sua casa? Ou você tem sido decepção para o seu vizinho quando você sai de casa? Será se convidar você para evangelizar a sua rua hoje? Você pode bater na porta de todos os vizinhos seus e dizer: aqui está a palavra de Deus? Ou você tem vergonha de bater na porta de alguém porque já não dá mais bom dia para ele, porque não tem sido testemunho? Como você tem tratado o seu filho? Como você tem tratado a sua esposa? Paulo, quando ele lê aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, que ele diz que não se envergonha do evangelho de Cristo, ele está falando: eu vou aí visitar vocês, meus amados, porque eu quero contemplar com meus olhos os frutos que vocês têm gerado. Qual é o fruto que você tem gerado? Tem sido orgulho para Deus? Cristo tem se orgulhado
dos frutos que você tem gerado nesta caminhada sua? A palavra de Deus, irmãos, no livro de Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28, diz: examine-se ao homem a si mesmo, para que possa comer, porque aquele que come indignamente serve para a sua própria condenação. E tem muitos que morrem, ficam fracos, doentes, e outros que até morrem. E às vezes, irmão, nós não temos entendido bem esse morrer. Esse morrer. Porque existe, irmãos, aqueles 3 tipos de morte, né? A morte física, moral e a espiritual. Quando você morre fisicamente, um pega de um lado, outro pega do outro e te conduz até a sepultura. Outros morrem moralmente, né, irmãos? Quantos homens moralmente mortos que chega numa roda de amigos e quando ele encosta, um sai para um lado, o outro sai por outro e outro para outro e deixa ele sozinho porque ele não tem moral mais com seus amigos, nem para conversar. E tem outro que morre espiritualmente. Está aqui no meio da sociedade, às vezes até tem uma estrutura, mas para Deus já não existe mais. Para Deus ele está riscado do livro da vida. E muitas das vezes, irmãos, precisamos estarmos entrando nesse trecho bíblico que examine-se o homem a si mesmo. Porque, meus amados irmãos, não é o pastor que vai te perdoar. Não é o teu líder que vai te perdoar. Porque ele não conhece o teu coração e o que se passa nele. Mas sim, o Senhor do Senhor conhece. Ele examina, ele conhece o profundo. Ele sabe o que você tem feito e o que está maquinando. É necessário que você tenha aquele encontro com Cristo, porque Ele não quer que você participe do seu corpo e do seu sangue dignamente. Ele não vai se alegrar disso, porque naquela última ceia, Ele alertou, Ele disse, no meio de nós aqui, alguém que vai me trair. Então, quando Deus nos alerta, irmão, do perigo, é porque Ele quer que nós nos conserte. Ele não quer que você participe em erro, em fracasso. Ele me dá a oportunidade de me examinar. É por isso que ele diz, examine-se você, para que você não coma indignamente. E o perdão de Deus, irmãos, ele é instantâneo. Ele é instantâneo. Se você pecou contra Deus, irmão, se você fez alguma coisa que não agradou a Deus, seja humilde. Não tente fazer como fez Judas, querendo subestimar a inteligência de Deus, a sua onisciência.
Eu vou participar porque não tem problema. Vai ter problema sim, você vai ver que vai ter problema. Não subestime o poder de Deus. Se você tem alguma diferença com seu irmão, se dirija até ele. Se você tem alguma diferença com seu esposo, se a semana não foi boa, se você teve algum problema lá no seu lar, que não me interessa saber o que aconteceu, se dirija até ela e diga: me perdoe, meu amor, porque eu quero ir morar no céu juntamente com você. Porque pecar, irmão, todos nós pecamos, mas nós temos um justo advogado e pela data dos homens, hoje ele ressuscitou para te dar direito de vida eterna. Mas para que isso aconteça na minha vida e na sua vida, você precisa ser humilde, reconhecer os seus erros, ser sincero com Deus. Ah, o pastor está conversando muito, não tem esse negócio de morrer, não. Morre, morre. A fraqueza espiritual, irmãos, é terrível. O pecado, ele é como um câncer. Ele vai corroendo teus ossos e te deixando fraco, até o ponto da morte espiritual. Ah, mas já participei umas 2 vezes aí, nunca aconteceu nada. Não faça isso. Deus é misericordioso, mas Ele é justiça também. Deus está a todo momento dando oportunidade a você a ser melhor. Família de Deus. Essa igreja é uma família constituída por Deus. Você é membro do corpo de Cristo. E não pode no corpo de Cristo ter ninguém doente, porque vai estar fracassando este corpo. Não deixe esta igreja padecer por causa de você. Não deixe a igreja, não deixe a obra de Deus fracassar por causa de você. Vocês viram que Josué, uma determinada vez, ele perdeu uma guerra por causa de um erro de um pai e seus filhos. Às vezes a igreja padece, irmãos, por causa do pecado. Me desculpe a palavra, mas não vamos ser ignorantes ao ponto de participar do corpo de Cristo sem antes se consertar com Ele. Como eu já disse, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Meu amado, você que está aqui com sua esposa, com seus filhos, se teve alguma diferença no seu lar, chame ela e diga: vem cá, meu amor, quero lhe dar um abraço. Foi no momento de raiva que eu falei aquela palavra que te machuquei. A palavra de Deus, irmãos, tem endereço.
E Deus pode te dar dando uma oportunidade para ter um lar forte, um lar sólido, construído com amor e com verdade. Glória a Deus. As horas se avançam, irmãos. Do livro de Efésios, irmãos, aqui no capítulo de número 2, versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Vocês são membro da família de Deus. Glória a Jesus. Edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edificado, ajustado e crescer para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por o seu Espírito. Vocês são edifício, templo e morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu e você precisamos estar nos corrigindo, para que esse templo, esse edifício que é você, morada do Espírito Santo de Deus, esteja sempre limpo, sem marca. Porque quando você confessa, você recebe de Deus a misericórdia e você está limpo para que esse Espírito Santo lhe faça morada dentro do seu ser. Não importa o que você fez. O que importa é que você está reconhecendo e está pedindo a Deus misericórdia, para que ao tocar neste cálice e comer este pão, ele sirva de alimento espiritual para a sua vida e não de condenação para a sua vida. Porque quando você reconhece o seu erro, ele vai servir de alimento, vai te fortalecer, mas ao mesmo tempo, quando você não reconhece o seu erro, ele vai servir de veneno para te matar. Não adianta, irmão, a gente ficar querendo servir a dois senhores. Não sai água de uma fonte doce e salgada. Você é ou você não é? Servir a dois senhores, ou você vai agradar um e aborrecer o outro. Então nós, irmão, que servimos a Deus, precisamos começar desde lá, de dentro do nosso lar, para quando nós chegar aqui, nós poder falar do amor de Cristo com ousadia. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque para mim ele é o poder de vida eterna. Eu falo de Cristo porque ninguém pode falar o contrário que eu não vivo. Se o meu vizinho bater na minha porta, eu atendo, porque aqui ele vai ouvir grandes coisas da parte de Deus.
Se meu irmão quiser vir a meu encontro para ver os meus frutos, ele vai ver fruto bom. Então, meus amados irmãos, pare um pouco aí no seu cantinho, feche os seus olhos, fale com o Pai, peça perdão para Ele nos seus atos. Se os seus atos foi contra um irmão, que aborreceu o irmão, que maltratou o irmão, se levante. Porque não é vergonha pedir perdão, não, irmãos. Sabe o que é vergonha, irmãos? É Jesus Cristo dizer: afasta de mim, porque não te conheço. Vergonha, irmão, é se o Senhor te chamar, se você chegar o seu momento de você fechar os seus olhos e você não ter o endereço certo do paraíso. E o GPS, irmão, que conduz você ao paraíso é fidelidade. Seja fiel a Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Amor, fé, esperança. Esperança de um dia você se encontrar. Porque aqui ninguém é santo, irmãos. Todos nós pecamos. Mas nós temos um advogado que nos defende quando nós nos humilhamos. Nós estamos aqui, irmão, buscando a santificação, porque sem a qual não temos Deus. Sabe quando é que você vai ser santo? No dia que você contemplar a face do nosso amado Jesus. Aí você vai ser santificado naquele dia. Mas por enquanto, vá buscando a santificação. Vá andando passo a passo, dia a dia, dia a dia. Porque no livro de Salmo ele diz assim que Deus na minha vida e na sua vida é como uma chuva seródia. E cada dia ele vai molhando pouco a pouco. Cada dia você vai sentindo que está ficando mais encharcado pelo poder do Espírito Santo. E não deixe essa chuva parar de cair sobre sua vida. Deixe você ir sendo revestido pelo poder do Espírito Santo dia após dia. Santificação, santificação, santificação. Quando você estiver pronto para ser chamado de santo, ele te chama e diz: vem, meu amado, porque aqui eu quero contemplar a tua face e contemplar minha face, porque Deus mandou o seu Filho amado para me dar este direito de um dia contemplar a face do meu mestre querido. Mas para isso, tenha bom ânimo e reconheça que você não é nada sem Cristo na sua vida. Se não for o Espírito Santo de Deus, se não for Deus na minha vida e na sua vida, nós seremos consumidos a cada segundo. Mas se você se colocar na posição de adorador, na posição de servo fiel, um dia você vai ter o direito de contemplar a face do amado Jesus. Mas tenha uma certeza que sem a humildade você não vai chegar lá. Sem um reconhecimento que Ele é o Senhor dos senhores, você não vai chegar lá. Cada dia, jovem, procure amar mais os seus pais.
Porque a palavra de Deus diz que os seus dias serão prolongados aqui na terra. Jovens, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, olha. Jovens, moças e rapazes, no dia que você namorar um rapaz ou você namorar uma moça, que ela não honrar o seu pai e a sua mãe, se afaste dele, porque ele não serve para ser sua esposa e nem seu esposo. Porque se o homem e a mulher que não honram os seus pais, jamais vai honrar sua esposa ou seu esposo. Sejam observadores disso. Vocês estão começando a vida de vocês agora, mas sejam observadores disso. Se uma jovem não honrar a sua mãe, não tiver respeito com a sua mãe, ela não serve para ser sua esposa. Jovem, se ele não honrar o pai e a mãe, se afaste dele, porque ele não merece para ser seu esposo. O homem e a mulher que não honra pai e mãe, não honra mais ninguém na terra. Não respeita ninguém. Tenham cuidado. Eu não sei porquê, irmão, estou entrando nesse, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Hoje é culto de Santa Ceia, né, irmão? Poderia estar falando sobre sangue, mas todo mês nós escutamos isso. Que Deus colocou no meu coração, irmão, desde a minha casa, quando eu ouvi o convite, eu orei a Deus e Deus disse, fala um pouco do amor que um pai tem que ter dentro do seu lar. Pai, honre seus filhos. Mãe, honre os seus filhos. Se ame mais o marido com a esposa dentro de casa. Se respeitem mais. Cuide mais um dos outros. Um homem, um servo de Deus que tem sua esposa, irmão, 70% do ministério dele é você. É você, mulher. É você que é 70% do ministério de um homem. Você tem que compreender. Às vezes o esposo chega do trabalho cansado, atrasado. Não custa nada você botar seu palitozinho em cima da cama, a toalha, a sua cueca, para quando ele chegar já ir para o banheiro tomar seu banho o mais rápido possível, para poder que ele venha para a igreja adorar a Deus. Maridos que têm filhos, não custa nada ajudar a mamãe a vestir os filhos na hora de vir para a igreja, né? Às vezes, se for na hora da alimentação, ajudar a mãe a alimentar os filhos. Não custa nada, irmãos. É pecado lavar um prato? A esposa está passando um ferro, lavando uma roupa, o marido chegar, a pia está lá com os pratinhos, ele lavar, quebra a mão, os dedos caem. Cai não, irmão. O negócio está apertado, pegar uma vassoura, varrer a casa, cai a mão de quem varre casa? Cai não, irmão. Domingão é pecado, cai a mão do marido fazer o almoço? Não cai, irmãos. Isso só vai fortalecer o amor de vocês. Isso só vai fortalecer a união de vocês. Isso vai trazer paz dentro do lar. Isso vai chamar a atenção do teu vizinho que diz: ó, que família abençoada. O marido cozinhando, o marido lavando a louça. E diz: que povo diferente é esse? Que tem uma união e um amor tão grande igual esse. Pense nisso, irmãos. E não só escute, mas viva o que você está escutando nesse dia dentro do seu lar. Ame mais.
O tempo é pouco, irmãos, aqui na terra. O tempo é pouco. Para nós, às vezes, ficar nervoso por causa de besteira. Quando nós amamos, o dia fica mais agradável. Somos mais felizes quando amamos. Quando chegar na igreja, sorria para o seu irmão, abrace ele, beije. Quem está chegando que vê o carinho do irmão tratando o outro, diz: eu vou ficar neste lugar, porque aqui existe amor. E foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, porque ele me amou de tal maneira, ele te amou de tal maneira, que ele entregou a sua vida por mim e por você, para que eu pudesse ter vida e tenha com abundância. E que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.